Eu glorifico muito o Senhor, porque até aqui eu só tenho arrependimento de não ter conhecido o Senhor há mais tempo. Porque desde que aos meus 18 anos, que eu comecei a buscar conhecer Jesus, quando eu vi uma menina de 16 anos morta, era namorada do meu irmão mais novo. E aí eu vi aquela menina morta, e ninguém nunca tinha pregado o evangelho para mim, eu nunca tinha lido uma Bíblia. E quando eu vi aquela menina morta, eu falei, Jesus, eu quero conhecer o Senhor, Jesus, eu preciso conhecer o Senhor. E Deus foi se apresentando a mim a cada ano que passava, até quando eu me converti, que já tem vai fazer 12 anos agora, dia 14 de janeiro. Eu agradeço muito a Deus pelo trabalhar dele nesse ano que a gente está aqui na igreja, no meu lar, na mudança, no meu casamento, como que Deus tem trabalhado no nosso relacionamento. A gente tem tido um relacionamento, eu e Davi, muito melhor. Ele tomando a posição dele, eu ficando na posição que Deus me chamou também. Eu vejo nossos filhos envolvidos aqui na igreja também. Isso é uma grande vitória para nós. E eu quero muito agradecer, assim como aquele salmista lá no Salmo 126, versículo 3, que diz assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E eu quero dizer também, como esse salmista, grandes coisas o Senhor fez por mim. E por isso eu estou muito alegre. Eu glorifico muito a Deus mesmo, pelo amor dos irmãos nessa igreja, pelo amor que a gente vê do pastor, da pastora, e pelo amor que Jesus tem me feito experimentar dele para comigo. Às vezes eu falo de Jesus, eu não mereço esse amor que o Senhor tem. É tão grande, tão maravilhoso, como que o Senhor pode querer contar com a gente que é tão falho, tão fraco? Espero que Deus possa estar recebendo esse louvor em nome de Jesus e que possa falar com a igreja, edificar a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu cheguei aqui na igreja em dezembro de 2011. Cheguei como muitos chegam, abatidos, cansados, quebrantados, não. A gente só quebranta depois que recebe o Espírito Santo, eu acho dessa forma. E foi o que aconteceu comigo, porque foi muito interessante que eu vim direto para o encontro. Eu não vim para a igreja, eu fui direto para o encontro. A minha filha havia saído de casa para morar com o pai. Havia uma série de problemas financeiros acontecendo na nossa vida. Eu estava completamente perdida e encontrei uma pessoa fantástica que me convidou para a célula. Então, acho assim que o primeiro passo realmente é a célula. Eu e minha filha, nós vivemos o sobrenatural em nossas vidas. Nós sentimos quando saímos do prumo e é muito mais fácil voltar. E se vocês perguntarem para mim qual foi a minha grande conquista neste ano, eu vou dizer para vocês, não foi a liberação das dívidas, porque elas ainda estão aí. Não foi a solução ou a compra de um apartamento, porque eu ainda não comprei. A minha grande conquista é que hoje o meu Senhor domina a minha vida. A minha vida é muito melhor. Eu hoje sei o sentido da palavra felicidade, da palavra esperança, da palavra perseverança, da palavra obediência. E o quanto isso tudo é importante para que as nossas vidas fluam. Antes eu regia a minha vida. E foi a pior vida, e foi a pior escolha que eu pude fazer até então. Hoje, o meu Senhor rege a minha vida. Amo vocês todos. A graça e a paz para todos. Estou aqui para falar um pouco da minha vida para vocês. Fui alcoólatra durante 16 anos. Tive meu casamento quase perdido por causa do vício. Por causa do vício, eu não vi meus filhos crescer. Por causa do vício, eu tive meu casamento praticamente perdido. E um dia, eu fui convidado para vir aqui na comunidade Batista da Paz. E foi aqui que eu conheci o amor de Jesus. Foi aqui que eu tive a minha vida transformada. Isso marcou muito na minha vida. Então, eu tenho hoje a comunidade Batista da Paz. Igual eu aceitei Jesus, eu também tenho a comunidade Batista da Paz hoje no meu coração. Esta obra não pode parar, ela tem que continuar, porque existe muita gente com a mesma situação que eu era. Hoje, no ano de 2012, eu tive meu casamento restaurado. Foi aonde nós fizemos a renovação aqui nesta igreja. Lá em Coríntios 10, 23,
todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então, isso entrou no meu coração. Então, não tive que fazer força nenhuma para parar com os vícios que eu tinha. E Jesus restaurou a minha família. E hoje eu estou aqui para falar que Jesus também quer salvar a sua família, igual salvou a minha. Amém? Nós estamos aqui na comunidade Batista da Paz com muita alegria e temos esta alegria de estar com a ganhadora do prêmio Carro Zero da Líder, né? Promoção Carro Zero da Líder. Mas o curioso é que é como tudo aconteceu. A Márcia é uma pessoa que tem sido uma mulher que tem superado muitas coisas, muito sofrimento, muitos traumas, muita dor. E Deus tem mudado a história dela. E eu queria que ela contasse para nós o que Deus fez, como aconteceu tudo, a experiência de superação que ela teve nessas 28 horas, quando ela ganhou um carro zero. Fala aí, Márcia. A paz para todos que estão me ouvindo. Olha, eu realmente concorri na promoção Carro Zero da Rádio Líder, aqui de Viçosa, e fui sorteada entre mais de 20 mil cartas. A minha carta foi sorteada, eu participei do concurso, a gente teve que ficar dentro de um carro com mais 5 pessoas, e o último a sair seria o ganhador do carro. As horas que eu passei lá dentro foram difíceis, muito calor, mas assim, eu tive muita persistência e muita fé. Não conseguiria mesmo se não fosse pela fé que eu tenho em Jesus, porque só Ele que me sustentou todo momento lá. No final, quando eu estava só eu e o outro participante daqui de Viçosa, ele cochilava, mas não dormia. E eu orando a Jesus, pedindo Jesus, essa bênção é minha. Eu vim aqui só para buscar Jesus. Então o Senhor me dá força e persistência. E foi Ele mesmo. Com Jesus eu consegui. Estou hoje entrando o 2013 de carro zero. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Há 2 anos atrás eu escrevi uma carta para Deus, onde eu pedi as 3 coisas: que eu passasse no vestibular, que eu casasse e que eu tivesse a minha própria casa. Esse ano eu recordei e li a carta que eu tinha escrevido há 2 anos atrás. E Deus cumpriu tudo aquilo que havia me prometido. Hoje eu tenho a minha casa, sou casada e passei no vestibular. Muito obrigada. Eu agradeço a Deus por estar aqui mais esse ano, junto na presença do Senhor, junto com os irmãos na comunidade Batista da Paz. E tem um texto que eu gosto muito, que é Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Glorifica a Deus também pela vinda do meu neto, pelo meu filho que está aqui, congregando junto aqui conosco. Eu agradeço por tudo. Amém. Eu louvo muito a Deus porque esse ano eu recebi uma grande bênção, né? De um processo que iniciou há 4 anos e meio atrás, que é a formatura. E Deus foi fiel, me honrou. Me colocou numa universidade conceituada e me deu capacidade de conseguir terminar esse curso. Eu louvo a Deus porque esse ano é um ano que Deus foi fiel. Louvo a Deus por essa igreja, pela comunidade Batista da Paz que tem me apoiado, tem me ajudado e tem orado por mim, tem me sustentado em orações. Eu agradeço aos irmãos pela força, pelo carinho, pelo amor, pelo acompanhamento e que Deus continue nos honrando no ano de 2013, nos próximos anos, porque como o pastor mesmo fala, isso é apenas o começo. Eu louvo muito a Deus por essa bênção na minha vida e que Deus continue conosco. Amém. A bênção que eu tenho para falar é que muitos anos eu tenho vontade de fazer uma faculdade. E esse ano Deus abriu as portas, estou fazendo um curso que eu estava querendo fazer, estou gostando muito, Deus tem abençoado muito, porque eu tenho muitos anos que eu estava sem estudar e eu não tenho sentido dificuldade nenhuma nas minhas matérias, estou saindo bem das notas, e Deus tem me abençoado muito, e se Deus quiser, em nome de Jesus, ano que vem eu vou fazer outra faculdade, com fé em Deus. A Paz Igreja, esse ano foi realmente um ano muito abençoado.
Deus, ele me ajudou a concluir a minha pós-graduação. Ele me livrou, né, de muitas coisas, tem guardado meu coração. E assim, eu só tenho realmente a agradecer a Ele pelo meu ministério, pela minha família, por essa igreja, enfim, por tudo. Amém. Esse ano para mim foi um ano assim, realmente de vitória, né? Eu comecei um ano tribulado, mas como Deus é fiel, e eu tenho provado disso todos os dias, mesmo nas tribulações, Ele está sempre com a gente, não tenho dúvida disso. Ele tem me sustentado sempre. E como eu comecei falando, esse ano para mim foi realmente um ano de vitórias. O meu marido se converteu, né? Foi batizado, né? E terminando o ano com chave de ouro, sou uma mulher casada. Realmente casada para a glória e honra do Senhor. E creio que a minha família, a partir de hoje, vai ser muito mais abençoada, né? Porque eu fiz realmente uma aliança mesmo com o Senhor. E é isso, né? Que daqui para frente não vai ser só um ano novo, vai ser uma vida nova e com Cristo me sustentando mesmo todos os dias. Para a glória dele, pelo nome dele. E é isso, amém. A minha esposa já disse tudo. Esse ano pra gente foi um ano que começou um pouco difícil, mas com muita força, com muita oração, a gente conseguiu vencer todos os momentos difíceis e passamos por cima de preconceitos, de ignorâncias. Eu cresci muito. A minha esposa é um exemplo de perseverança. Porque ela não desistiu de mim em nenhum momento. Ela vem buscando isso há muitos anos. E na hora que eu fui tocado mesmo pelo Senhor, depois do encontro que eu fiz, e resolvi que Deus é o caminho. E eu creio que, igual ela disse, hoje já vai ser uma nova vida, um recomeço pra gente. E na graça de Deus a gente vai caminhar juntos. E vamos trazer muitas pessoas para caminhar junto com a gente nessa felicidade que a gente está hoje. Em nome de Jesus. Obrigado. Eu só quero agradecer a Deus pelas coisas boas que aconteceram na minha vida. A minha vida mudou bastante depois que eu conheci a igreja, que eu comecei a estudar a palavra de Deus. Então o que eu tenho é a agradecer pelas maravilhas que Ele tem feito na minha vida, pelo casamento abençoado que fez, né, que eu estou vivendo, e eu quero continuar sempre buscando, né, caminhando, como a palavra de Deus diz, as coisas velhas se passaram, né, e que o novo vem, e que eu quero sempre, né, estar assim na presença, sempre sendo renovado com a palavra de Deus. Eu também venho agradecer muito a Deus, porque 2012 foi um ano assim maravilhoso, e assim, Deus me deu uma grande bênção. Eu casei, glória a Deus. Quero agradecer na frente de todo mundo, por todo mundo que contribuiu com esse casamento, todos os padrinhos, grandes amigos, pessoas que ainda hoje oram pela gente. E assim, eu louvo a Deus mesmo, porque eu tenho grandes expectativas para 2013. 2012 foi assim um ano que eu cresci muito com o discipulado, com a célula. E louvo pela vida do pastor Robson, da pastora Flávia, do pastor Marcos, da pastora Luciene com esse trabalho. E eu sei que 2013 tem muito mais para muitas outras vidas. É isso. Que 2013 venha, com todas as expectativas que a gente tem. Se for tão bom quanto 2012, glória a Deus, aleluia. É que eu quero falar um pouco de que Deus tem feito na minha vida. É que eu vivia nas coisas do mundo, nessas coisas que o mundo oferece para a gente. E eu vivia numa depressão muito grande, uma tristeza no meu coração. Foi até quando que Flávio estava lá na célula orando por mim e eu não sabia. E foi quando Deus me acolheu como teu filho e levantou, me tirou da lama, fizesse com que eu pudesse andar de cabeça erguida. Foi aonde que Ele me chamou e falou para mim que Ele seria o meu advogado das minhas causas e
fazer com que eu pudesse andar de cabeça erguida, sem olhar para trás. E foi aí que eu comecei a participar da célula e fui vendo realmente o que Deus tem feito na minha vida. Transformou muito a minha vida, trouxe a minha família para perto de mim, e colocou todos nós na igreja e a gente está seguindo a célula e está sendo cada dia uma coisa tremenda na nossa vida. Deus tem feito maravilhas e eu tenho certeza que Ele vai fazer ainda muito mais. E eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito para mim. Ô meu Pai, muito obrigado em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Olha, eu quero agradecer a Deus esse ano por todas as vitórias que Ele nos deu. Eu quero especialmente agradecer ao Senhor por esse som, pela conquista desse som, que realmente foi uma vitória sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. E agradecer porque junto com isso, Deus deu para a gente todo o recurso que a gente precisava. Os técnicos, as pessoas que se envolveram com tanto afinco para que esse som estivesse pronto também para esse culto da virada. Eu quero agradecer a Deus mesmo por todas as vitórias que Ele nos tem dado na nossa casa, na nossa família. E nós estamos muito felizes, né, amor? Por tudo isso que o Senhor tem feito conosco aqui nessa igreja. 2012 está encerrando e nós estamos aqui com muita alegria por tudo que Deus nos fez, pelas experiências das células, das multiplicações, pelo crescimento dos líderes, pela formação de discípulos, pela alegria que Deus tem trazido a todos nós da Comunidade Batista da Paz. São vitórias na nossa família, são vitórias na vida de pessoas queridas que nós amamos, e isso tem trazido tanta alegria para nós. E além de tudo isso, nós temos a alegria de saber que Deus está nos preparando para 2013, para o ano do Pentecostes. Eu estou muito alegre, muito animado em saber que Deus vai derramar algo poderoso, algo tremendo na vida de milhares de pessoas, e isso é só o começo, porque o ano do Pentecoste vai nos dar experiências que nós nunca imaginamos. Eu oro para que Deus abençoe a Comunidade Batista da Paz e as nossas vidas nesse ano que está para começar, no nome de Jesus.